Bom dia, coleguinhas. Estamos de volta aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa aula. Continuamos falando sobre clima, tempo, sobre precipitação, tudo que está falando a respeito dessa atmosfera que é tão importante, para a existência da vida no nosso planeta. A temperatura média da Terra é em torno de 14 graus Celsius. Isso eu digo a temperatura média, Você pega a maior e a menor temperatura e tira uma média, que é a da Terra, em torno de 14 graus Celsius, que é até uma temperatura razoável para a existência do ser humano sobre a superfície terrestre. Qual o instrumento responsável por medir a temperatura da Terra? É o termômetro, O termômetro é o instrumento responsável para medir a temperatura da Terra. E essa temperatura ela tem unidades de medidas. Quais são as principais unidades de medidas? São utilizadas em um termômetro. Eu tenho a Fahrenheit, a Kelvin e Celsius, Então são 3 unidades de medidas que são utilizadas para medir a temperatura da Terra. Quais são elas? Fahrenheit, Kelvin e Celsius, ok? Beleza? O instrumento utilizado para medir a temperatura é o termômetro, que são medidos em 3 unidades de medidas: Fahrenheit, Celsius e Kelvin, ok? Falar sobre precipitação atmosférica. O que é a precipitação atmosférica? Precipitação, gente, é a condição de chuvas existentes na atmosfera, a quantidade de umidade relativa no ar, Então eu tenho praticamente 3 tipos de chuvas existentes, ou 3 tipos de precipitação existente na Terra. Quais são elas? As chuvas compostas de águas, as chuvas de granizo, que são pedras de gelo, bolas de gelo, e as chuvas de neve, Essa chuva de neve, ela ocorre geralmente em áreas onde eu tenho temperaturas muito baixas, As chuvas de granizo, ela se dá por uma mudança brusca de temperatura de um determinado local. Pode-se cair granizo no sertão nordestino? Pode sim. Pode cair granizo no sertão nordestino, como já caiu. No Agreste também, Caruaru já teve chuva de granizo, o que causa um prejuízo imenso, porque acabam quebrando vidraça, acabam quebrando carro, amassando carros, etc. Então a chuva de granizo ela é um tanto perigosa por conta disso aí, que são verdadeiras bolas de gelo que caem sobre o solo, ocasionando prejuízo. E as precipitações líquidas em forma de chuva de água é a mais comum que ocorre, geralmente em áreas onde eu tenho associação de elevadas temperaturas com o quê? Com grandes quantidades de água, de rios e oceanos. Geralmente, por exemplo, no Brasil, eu tenho precipitações atmosféricas em maior incidência na região norte. Na região norte, eu tenho chuvas diárias, aqui no norte do Brasil. Por quê? Porque eu tenho uma associação de temperaturas elevadas, porque as regiões tórridas são aquelas que recebem maior incidência de luz solar, que são as regiões próximas à linha do Equador. E ali no norte do Brasil é onde o Equador passa. E ali a linha do Equador passa naquela região onde eu tenho uma grande incidência de luz solar associada a grande quantidade de rios e também a grande quantidade de vegetação. Eu vou ter ali uma grande evapotranspiração. Essa evapotranspiração vai promover a existência de nuvens, Então essas nuvens vão ficar carregadas, chovendo diariamente, ocorrendo maior quantidade de chuva ou precipitação de chuva durante o período de verão. Por que, professor, durante o verão chove mais na região norte,
do que na região durante o inverno. Porque durante o verão eu vou ter aí uma elevação na temperatura. Consequentemente, tendo essa elevação da temperatura, eu vou ter mais evapotranspiração. Eu vou ter mais evaporação das águas dos rios e mais transpiração da vegetação. Consequentemente, eu vou ter mais formação de nuvens, que vai promover com isso uma grande incidência de índice pluviométrico, né? Então, eu vou ter uma grande incidência de precipitação. Vamos falar agora dos tipos de chuvas existentes, não é? Na atmosfera. Um tipo de chuva muito comum é a chuva frontal. Ocorre quando há o encontro de duas massas de ar, não é? Com características diferentes, uma massa de ar quente e uma massa de ar fria, não é? São chuvas que essas chuvas frontais ocorrem geralmente no período de inverno, não é? São chuvas que provocam geralmente inundações, não é? Quando eu tenho uma massa de ar fria, não é? São chuvas constantes, não é? Que ocorrem nessas regiões aí durante períodos de inverno. São chamadas de chuvas frontais. Geralmente elas vêm do oceano e se precipitam durante o período de inverno. Já as chuvas convectivas são chuvas isoladas que ocorrem de uma hora para outra em determinados locais. Depende justamente da variação de temperatura do ambiente. São chuvas isoladas que ocorrem em algumas áreas. Essas chuvas convectivas são aquelas chamadas chuvas de verão, né, que ocorrem durante certo período de tempo, né, isoladamente em alguma área. E aí eu tenho também as chuvas orográficas. Chuvas orográficas geralmente se formam na área barlavento da montanha. São áreas de estacionabilidade de nuvem, ou seja, as nuvens se formam no litoral e aí vão penetrando no continente. E ao chegar nessa montanha, né, nessa elevação, ela acaba se subindo e aí a temperatura cai. Quando a temperatura cai, ela se precipita e choca-se com o lado barlavento da montanha. Eu tenho chamada chuva orográfica ou chuva de montanha, né, que ocorre nas regiões de barlavento da montanha. As convectivas são chuvas passageiras que ocorrem de forma isoladas, né? De repente está fazendo sol, de repente o tempo muda e começa a chover. Né? E aí essa chuva passa. Essa chuva ela é um tanto quanto perigosa, viu? Porque essa é uma das que mais causam doenças no aparelho respiratório da pessoa. Por quê? Porque infelizmente muita gente ela tem mania ou são mal educadas e tem mania de cuspir no solo, né? E aí o que acontece? As pessoas correm, às vezes são gripadas e escarram no solo, né? E aquele vírus fica disperso ali no ambiente. E o sol quente, né? O solo também fica quente, e aí, de repente o tempo muda e começa a chover. Quando essa água bate no solo, começa a haver uma evaporação da própria água que bateu no solo devido à alta temperatura do solo, e essa água evapora. Evaporando, ela vai pegar aquele vírus que estava ali no rosto da pessoa, no solo, e vai subir. E aí tem gente que diz, não, eu gosto tanto desse cheirinho de areia, quando a areia molhada, né, quando a chuva bate, e começam a respirar aquela areia ali. Aquele vírus que estava disperso naquele solo ali, vai entrar em contato com o seu organismo. Se você tiver com imunidade baixa, você vai gripar também, vai pegar aquele vírus ali e vai acabar gripando também. Então, por isso que é importante, gente, toda vez que você estiver gripado, ande com lenço, né? Não cuspa no chão, procure algum recipiente, algum lixo, alguma
balde que o pessoal bota em lixo, para você escarrar ali naquele lixo ali e não cuspir no chão, para evitar que apareça epidemias de gripe, né, e qualquer outra doença, né, que ela acaba prejudicando o ser humano. Qual o instrumento? A gente falou do instrumento que mede a temperatura, não é? Que é o termômetro. E qual o instrumento que mede a quantidade de chuvas existente num determinado ambiente? É o pluviômetro, não é? Pluviômetro é o instrumento utilizado para registrar o volume de chuvas ocorrido em um determinado espaço, não é? Então, ele é medido por volume de água por milímetro. Então, a unidade de medida é o milímetro, não é? Ou mililitro, não é? Que tem no pluviômetro. Então, esse é um tipo de instrumento utilizado para medir a quantidade de chuvas existente, ou a precipitação de chuva existente no ambiente, ok? Vamos falar agora de pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica é do que o peso, né, que o ar exerce sobre a gente, chamado de pressão atmosférica, né? É também relacionado com a altitude, né? Ou seja, à medida que você sobe a montanha, a temperatura ela cai a cada 100 metros, porque a pressão atmosférica vai aumentando. A mesma coisa quando você mergulha em um oceano, você vai ter uma pressão atmosférica agindo sobre o seu pulmão, né, que você não vai ter condição basicamente de respirar. Então, quanto maior a pressão atmosférica, menor a temperatura. A cada 100 metros que você sobe a montanha, a temperatura vai diminuindo, né, e a pressão vai aumentando. Quem descobriu a pressão atmosférica e o equipamento criado para medir a pressão atmosférica foi um cientista no ano de 1643 chamado de Evangelista Torricelli. Então, Torricelli ele conseguiu medir a pressão atmosférica por um equipamento chamado de barômetro. Não esqueça, eu falei de termômetro que mede a temperatura da atmosfera, eu falei de pluviômetro que mede a umidade ou a condição de precipitação da atmosfera, e agora eu tenho o barômetro que mede a pressão atmosférica. Qual a unidade de medida que mede a pressão atmosférica? É o bar, B-A-R. Mede-se a quantidade de pressão atmosférica de uma determinada região. Quanto maior for a pressão, mais líquido irá subir dentro do cilindro do barômetro. Então, eu tenho um equipamento que eu tenho um líquido água dentro dele, que vai aumentando a pressão e esse líquido vai subindo. E aí eu vou ter a medida da pressão atmosférica, que é medida em bar. Ok? Vamos falar agora nos fatores que interferem diretamente no clima. Existem vários fatores que interferem no clima. Eu gosto dessa parte pra caramba. Adoro falar sobre clima, né? Porque é uma coisa que a gente vive no nosso dia a dia, né? Que é muito utilizado no nosso dia a dia, e a gente tem que saber um pouquinho, um mínimo, sobre as questões climáticas, né? Do nosso planeta. E a gente tem que saber os fatores que vão influenciar também no nosso clima. O primeiro fator que influencia no clima é a latitude. Aí você me diz, latitude, professor? O que a latitude vai influenciar no clima? Né? Gente, eu já falei para vocês que a linha do Equador é a linha que recebe a maior incidência de luz solar. Qual a latitude que eu vou ter na linha do Equador? A latitude da linha do Equador é 0 grau. Não confunda grau de latitude com grau de temperatura não, viu? Quando eu falo de latitude, eu estou falando o grau da latitude, que varia de 0 a 90 graus.
não é? A longitude ela varia de 0 a 180 graus. A latitude ela é medida da linha do Equador até os polos, não é? De norte a sul. Então, a linha do Equador tem um 0 grau de latitude. À medida que eu me afasto da linha do Equador em direção aos polos, eu vou aumentando esta latitude, que ela vai variar de 0 a 90 graus. Notaram que lá na região norte, do polo norte da Terra e no polo sul da Terra, eu tenho temperaturas negativas que chegam até menos 60 graus. Né? Por que isso? Porque lá a latitude ela também é alta. Eu vou ter uma latitude que no extremo norte de 90 graus de latitude. E no extremo sul eu também vou ter uma latitude de 90 graus. Então, à medida que eu me afasto da linha do Equador em direção aos polos, eu vou aumentando a latitude e diminuindo a temperatura. Isso ao nível do mar, viu? É importante frisar, ao nível do mar, eu vou ter latitudes menores e temperaturas maiores. Ou eu vou ter latitudes maiores e temperaturas menores. Então, a latitude é inversamente proporcional à temperatura ou vice-versa. Ok? Se eu aumento a latitude, eu diminuo a temperatura ao nível do mar. Por que é importante eu falar ao nível do mar? Porque eu vou ter um outro fator que vai influenciar o clima ou a temperatura, que é a altitude. Eu falei que a latitude era um dos fatores e a altitude também é outro fator. E você me diz, professor, e a longitude tem a ver? Não, a longitude tem nada a ver com variação de temperatura ou climática, não tem nada a ver. A altitude sim, porque a altitude tem a ver com a variação da temperatura. Porque, gente, como eu falei anteriormente do barômetro, que à medida que a gente sobe a montanha, a cada 100 metros, a temperatura cai meio grau. Então eu vou aumentando essa altitude, eu vou aumentando essa pressão atmosférica e a temperatura vai caindo consideravelmente a cada 100 metros que eu subo a montanha. É por isso que algumas montanhas acima de 2.000, 3.000 metros, ou 3.000 metros de altitude, eu vou ter a presença de gelo no topo delas. Né? Por quê? Porque eu vou ter aí altitudes elevadíssimas, né? Com temperaturas também muito baixas. E aí, consequentemente, eu vou ter a altitude como fator principal também dessa variação de temperatura existente na superfície ou na atmosfera terrestre. Então, a altitude ela é inversamente proporcional também à temperatura. Se eu subo a altitude, a cada 100 metros eu diminuo 1 grau de temperatura. Ok? Alguma dúvida? Não. Um outro fator que vai influenciar no clima são as massas de ar, gente. Eu vou deixar a massa de ar para falar depois. Deixa eu falar do outro fator, que é a maritimidade ou continentalidade. O que é a maritimidade, gente? Maritimidade é a influência que o oceano tem de regular a temperatura do continente. Como assim, professor? Vocês já notaram que durante a noite a água do oceano ou do mar, onde você toma banho aqui, ou até mesmo da piscina, ela é um pouquinho morna à noite, não é? Durante o dia, ela tem uma temperatura normal, às vezes até fria e gelada, depende da época do ano. Mas durante a noite, geralmente essa água é um pouco morna. Por que isso ocorre? Gente, durante o dia, a Terra ela começa a receber temperatura do Sol e ela passa a ficar aquecida durante o dia. E a temperatura da superfície terrestre ela aumenta durante o dia. Quando vem a noite, o Sol se põe. Essa temperatura que a Terra absorveu durante o dia começa a ser dissipada, ou seja, liberada pelo continente. O continente começa a liberar essa temperatura. Já lá no oceano, essa temperatura que foi absorvida durante o dia,
ela é liberada, mas ela é liberada à noite mais lentamente. Por quê? Porque as partículas de oxigênio, gente, retêm essa temperatura na água oceânica à noite. E é por isso que à noite essa temperatura da água do oceano é um tanto quanto morna. E aí a brisa marítima que corre do oceano para dentro do continente leva essa temperatura, regulando a temperatura do litoral. E aí esse fenômeno que a água do oceano regula a temperatura do continente é chamado de maritimidade. É a função que o oceano tem de regular a temperatura do continente, né? Fazendo com que eu tenha uma temperatura um tanto quanto agradável à noite, não é? E aí eu tenho essa função específica, né, que o continente ela acaba promovendo, não é, no oceano, não é, fazendo com que eu tenha uma temperatura mais agradável durante a noite, diferente das áreas do deserto, do sertão nordestino, né, onde eu vou ter aí temperaturas muito baixas à noite. No deserto, para você ter ideia, né, eu tenho temperaturas que chegam a 0 graus à noite, né, durante o dia 50 graus. Né. Então, consequentemente, eu vou ter uma diferença de temperatura diária muito grande, justamente por conta da ausência do oceano, não é? E aí o oceano, por sua vez, não vai regular a temperatura do continente nessas áreas aí. E aí, consequentemente, eu não vou ter a maritimidade, a influência do oceano regulando a temperatura do continente. É por isso que à noite a temperatura do deserto cai consideravelmente, por conta da ausência da maritimidade. Agora sim eu vou falar sobre as massas de ar, que atuam especificamente no Brasil, que é o livro que você está mostrando aí. Olha, gente, o Brasil ele tem, atuando sobre seu território, cerca de 5 massas de ar diferentes. 3 massas oceânicas e 2 continentais, que também são fatores que influenciam o clima, não é? Quais são essas massas de ar existentes no Brasil, né? As oceânicas, primeiro, são a massa equatorial atlântica, a massa tropical atlântica e a massa polar atlântica, também chamada de MEA, MTA e MPA. E eu vou ter as 2 massas continentais, que é a massa equatorial continental e a massa tropical continental. Vou falar de cada massa dessa aí e a área de atuação delas no Brasil, para vocês terem uma noção mais ou menos como é que funciona as questões de massa de ar. Falar primeiramente da MEA, massa equatorial atlântica. Essa massa equatorial atlântica é uma massa quente e superúmida. Por que quente e superúmida? Porque ela está localizada sobre o Oceano Atlântico, não é? Consequentemente, ela tem altas temperaturas e aí eu tenho uma evaporação da água do oceano, não é? Por conta justamente dessa temperatura que se faz sobre o oceano, e aí, consequentemente, tem uma evaporação dessa água oceânica que essa massa equatorial atlântica leva essa umidade para dentro do continente e atua sobre a região norte do Brasil e uma pequena parte do Nordeste, que é no estado do Maranhão. Então, essa massa equatorial atlântica, ela tem essa influência, né? E aí, durante o inverno, né? Ela tem essa influência apenas durante o inverno. Já no verão, ela vai ter uma abrangência maior. No verão, ela vai atingir outros estados do Nordeste, né? Como Pernambuco, como Natal, ou como Alagoas, como
Rio Grande do Norte, né, Piauí, né? Então, ela vai ter a Paraíba, ela vai ter atuação boa parte nessa região nordestina aí, né, durante o período de verão. Durante o inverno, como ela tem uma menor condição de precipitação, né, lembre-se que eu falei que durante o verão ela aquece mais e chove mais na região norte por conta da influência dessa massa de ar. E aí, no verão, ela atinge uma abrangência maior. Né? Uma outra massa que eu tenho é a massa equatorial continental. Essa massa equatorial continental, ela tem uma forte influência quase no Brasil inteiro, não é? Durante o verão. Ela é uma massa quente e superúmida também. Não é? Quente e superúmida por conta justamente da alta temperatura e por estar localizada numa área de grandes quantidades de rios, como é o caso do Rio Amazônia e conta da floresta amazônica. Chegou um cafezinho aqui para mim agora. Um leite, que é muito bom para despertar. Obrigado, minha filha. Então, essa massa equatorial continental, ela abrange durante o inverno apenas uma pequena parte da região norte do Brasil, o estado do Acre e do Amazonas, porque eu tenho menos evapotranspiração. E aí, quando chega o verão, ela vai abranger toda a parte do Brasil central, chegando no estado da Bahia, no Piauí, não é? Atinge também toda a região norte do Brasil, provocando chuvas durante esse período de verão nessa região aí. Então, muito bom, não é? Essa massa equatorial, porque ela acaba levando umidade, né, para boa parte do território brasileiro, partes que até então extremamente seco, como as regiões do sertão do Piauí, né, e regiões também do centro-oeste brasileiro. Então, é de grande importância essa massa equatorial continental. Né? Deixa eu falar de uma outra massa, que é a massa tropical atlântica. A massa tropical atlântica é uma massa que ela é quente e úmida também. Veja que ela não é mais super úmida. Ela é apenas quente e úmida. Não é? Abrange boa parte do litoral brasileiro, estendendo-se do sul do Rio Grande do Sul até as porções centrais da Bahia, levando umidade para essa região durante o verão. Já durante o inverno, ela abrange praticamente todo o litoral brasileiro, com exceção, claro, dos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, mas boa parte dos estados do Nordeste ela vai atingir durante o inverno, não é? Atingindo até a porção do centro-oeste brasileiro, essa massa tropical atlântica, levando umidade e precipitação de chuvas para essa região. Ela é muito importante. Já a massa tropical continental é uma massa quente e seca. Né? Ela é quente e seca e realmente ela está isolada ali nas porções centrais da América do Sul, entre a Cordilheira dos Andes e o Brasil. E aí, por conta disso, ela não tem influência de umidade quase nenhuma. E aí, ela atua no Brasil, nas regiões do Mato Grosso do Sul, Curitiba, Paraná, na realidade, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, essa área, ela tanto no inverno quanto no verão, ela atinge essas regiões, sem exceção, levando, na realidade, retirando a umidade dessa região durante este período do ano, porque ela não tem umidade nenhuma, essas massas de ar. E a última é a MPA, que só atua no Brasil durante o inverno. A MPA é super importante, gente, que é a massa polar atlântica. A MPA, ela faz com que a temperatura do Brasil ela caia em alguns estados durante o inverno, principalmente nos estados do litoral do Brasil até o estado de Sergipe,
não é? Ela vai atuar até o estado de Sergipe no litoral e vai penetrando nas planícies interiores do Brasil até chegar na Amazônia, ocorrendo um fenômeno meteorológico que ocorre apenas uma vez no ano na região da Amazônia, chamado de friagem. A friagem que ocorre na Amazônia é influenciada justamente pela massa polar atlântica, fazendo com que essa temperatura da região amazônica caia consideravelmente, né? Chegando até gear nas regiões da Amazônia. Então veja só como essa massa polar atlântica ela é importantíssima, né? Porque eu vou ter aí um fenômeno, na realidade, que a região amazônica tem elevações de temperaturas o ano inteiro. E aí, consequentemente, essa massa de ar ela acaba provocando, né, essa queda brusca da temperatura apenas uma vez no ano, chamada de friagem. Né? E amplitude térmica, o que é amplitude térmica? Né? Amplitude térmica nada mais é do que a diferença entre a maior e a menor temperatura diária, mensal ou semanal, ou até mesmo anual de uma determinada região. Ou seja, se durante o dia eu tenho temperaturas que atingem 35 graus e à noite eu tenho temperaturas que atingem 30 graus, eu tenho uma amplitude baixa de cerca de 5 graus, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura diária. Né? Já nos desertos, por exemplo, eu tenho temperaturas que atingem durante o dia 50 graus e à noite 0 graus. Então eu vou ter uma amplitude térmica aí de 50 graus, que é a diferença de temperatura entre a maior e a menor temperatura. Então eu tenho uma amplitude térmica muito alta nas regiões desertas, e essa amplitude é justamente a diferença, né, da maior e da menor temperatura diária. Vamos falar agora um pouco sobre ventos. Né? O que é o vento, minha gente? Olha, quando eu estudava, há muito tempo atrás, né, e na quinta série, minha professora, que eu não lembro mais o nome dela, dizia que o vento é o ar em movimento. Simplesmente isso. Né? Porém, o tempo passa e as coisas vão se modificando, né? Os estudos vão ficando mais aprofundados, e aí passaram a dar uma nova denominação do que é o vento. Também não é errado você colocar na prova que o vento é um ar em movimento, não. Eu aceito, tudo bem. Mas vamos ser mais um pouco científico, mais aprofundado na situação, não é? E falar mais bonito o que é o vento. O que é o vento? O vento nada mais é do que, meus amigos, o deslocamento do ar das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão, ou vice-versa. Onde as áreas de alta pressão a temperatura é mais baixa, não é? Porque quando a gente mais sobe uma montanha, não é? A temperatura vai caindo e a pressão vai aumentando, não é? Quando a gente desce, essa pressão vai diminuindo e o ar vai ficando mais quente. Então, o que acontece? O deslocamento do ar das áreas de alta pressão para baixa pressão ou vice-versa. Então a gente está aqui na área de baixa pressão. A área de baixa pressão, o ar ele é mais quente. Então o ar, ele tornando-se mais quente, ele fica mais leve. É por isso que quando a gente vai subir um balão, por exemplo, a gente usa o que? Fogo, para aquecer o ar e o ar fazer pressão com que esse balão suba, porque ele vai ficando mais leve quando o ar ele é aquecido. Então, eu vou ter o ambiente que a gente vai estar aqui, uma área de baixa pressão com ar mais quente. Consequentemente, esse ar vai começar a subir. E ao subir, ele vai estar mais leve, né? Vai chegar lá em cima, essa temperatura vai começar a cair. E ao caindo, a temperatura ele vai ficando mais pesada e aí ele volta justamente para o ambiente que a gente vai estar. Então, essa movimentação do ar da área de alta pressão para a área de baixa pressão e vice-versa contínua vai fazer com que tenha a movimentação do ar, que nada mais é do que o vento. Deslocamento da área de baixa pressão para a área de alta pressão constante. E aí eu tenho esse vento, não é, circulando, não é, dando aí uma nova denominação para o que é vento, e não simplesmente vento é o ar em movimento. Como as professoras, as tias diziam
na década de 80, né, quando eu estudei, né, sobre esse assunto. Então existem vários tipos de vento, né, e o mais brando, o mais leve, são as brisas. Né? Brisas nada mais são do que ventos fracos e contínuos que atingem até no máximo 45 km por hora. Né? Não tem poder de destruição. Né? Existem as brisas marítimas e as brisas terrestres. Brisas marítimas são aquelas que sopram do oceano para o continente, levando umidade do oceano para dentro do continente. E as brisas continentais sopram do continente para o oceano, retirando a umidade do continente, levando-as para o oceano. Não é? Eu tenho outros tipos de ventos com maior poderio de destruição. Não é? Eu tenho, por exemplo, o vendaval. Inclusive, essa semana teve até um vendaval aqui em Jardim Atlântico. Eu não sei se abrangeu uma área maior, mas aqui em Jardim Atlântico houve um vendaval, que são ventos que podem atingir até 100 km por hora. Tem um poder de destruição considerado. Arranca telhados de casa, derrubam árvores. Não é? E é muito comum esse vendaval em áreas de clima tropical. Não é? São ventos de um poder de destruição considerável. Não é? Um outro tipo de vento que eu tenho são os furacões. Furacões, gente, são ventos, não é, que podem atingir uma velocidade de 250 km por hora. Não é? Esses furacões ele tem um poder de destruição imenso. Não é? Abrange um raio de até 50 km. Não é? O raio é do centro do furacão até a sua extremidade. Ou seja, numa velocidade de 250 km, um raio de 50 quilômetros, ele vai atingir uma área considerada, né? E os furacões geralmente ocorrem em áreas de clima temperado, onde eu tenho umas áreas de encontro de massa de ar quente com massa de ar fria em sentidos opostos, e aí, consequentemente, eu vou ter a formação de furacões. Não é o caso de ocorrência desse fenômeno em boa parte do Brasil. A única parte do Brasil que pode ocorrer furacão é justamente o sul do Brasil, não é? Onde no sul do Brasil eu vou ter justamente um clima subtropical ou temperado. Um outro tipo de furacão que nós temos, outro tipo de ciclone que eu tenho é o tornado. O tornado ele tem um alto poder de destruição. O tornado ele pode atingir até 360 km por hora. Tem um raio de 80 km e tem esse poderio de destruição incrível. Né? É muito comum ocorrer na Europa, nos Estados Unidos. Né? Inclusive, nos Estados Unidos tem uma época temporada de furacões e tornados, onde tem um alto poder de destruição. Então, o vento circular, né, que ocorre nas áreas de clima temperado. E o tufão, né? O tufão é a mesma coisa de um furacão. Só que o tufão, gente, só ocorre nas regiões da Ásia. A Ásia recebe o nome do furacão de tufão. Né? Mas tem o mesmo poder de destruição que tem o furacão nas regiões de clima temperado. Então, meus queridos, eu quero que vocês façam em casa as páginas 128 e 129 e 130, né? Da 128 até 130, são pouquíssimas questões. Tem questão aí de palavras cruzadas, né? Caças-palavras. É bem divertido aqui a resolução dessas questões aí para vocês. A página 230 só é uma questão apenas que é uma palavra cruzada, né, para vocês encontrarem 4 palavras referentes ao nosso conteúdo, né, que foi abordado. Né? Eu espero que vocês se empenhem para fazer, né, que é de grande importância isso aí. Deixa eu fazer uma breve revisão aqui, né, para a gente encerrar o nosso assunto. Eu comecei a falar para vocês sobre a atmosfera hoje,
né? Encerrei a parte de rios, né? Passei um exercício para vocês aí fazerem em casa, que é da página 206 até a 210. Iniciei falando sobre atmosfera e clima, né? A quantidade de ar, de gás, né? Na atmosfera em maior abundância é o nitrogênio, depois o oxigênio, o nitrogênio 78,08% de dispersão na atmosfera terrestre e o oxigênio apenas com 20,95% de gás dispersão na atmosfera. Né? As camadas da atmosfera são compostas por troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Né? São as camadas da atmosfera. Existe uma diferença entre clima e tempo. O clima é o estado permanente da atmosfera, ou seja, ele nunca muda, ele está constantemente, aquele tipo de clima, é aquele acabou-se. Já o tempo não. O tempo, ele é um estado momentâneo da atmosfera, ele pode mudar de uma hora para outra. Está fazendo sol, de repente o tempo fecha, começa a chover. Então há essa diferença entre clima e tempo. Existem alguns instrumentos, né, para a medição dos fenômenos meteorológicos, né? As chuvas, né? Eu tenho vários tipos de chuvas. Eu tenho as chuvas frontais, que são chuvas que ocorrem no período de inverno, que vem geralmente do oceano para o continente, chamado de frente fria, no encontro do ar frio com o ar quente. Eu tenho as chuvas orográficas, que são chuvas de montanhas, né, que formam-se no lado barlavento das montanhas. Né. As convectivas são chuvas que ocorrem de forma isolada em determinadas áreas, onde o tempo muda e de repente começa a chover em determinada área isolada. O instrumento utilizado para medição, na realidade a medição de quantidade de chuvas existente na região é chamada de pluviômetro, né? Mede a quantidade de chuvas existentes na determinado local. A pressão atmosférica se dá pela quantidade ou a altitude que nós subimos um determinado local. Então, eu subo uma montanha, eu vou aumentando a pressão atmosférica, né? E o ar vai ficando rarefeito. E um cientista italiano chamado Evangelista Torricelli desenvolveu o equipamento, o instrumento que mede a pressão atmosférica, chamado de barômetro, onde a unidade de medida, no caso aí, seria o bar. E a unidade de medida das chuvas é em milímetros, né? A temperatura eu tenho medida pelo termômetro, onde é medida através da unidade de medida que é os graus Celsius e Fahrenheit, né? Os fatores que influenciam no clima é a latitude, altitude, maritimidade ou continentalidade e as massas de ar que eu falei para vocês. A altitude, à medida que a gente sobe a montanha, a temperatura cai a cada 100 metros 1 grau. Latitude, à medida que você se aproxima do Equador, aumenta a latitude, diminui a temperatura ou vice-versa, né? Massa de ar leva e retira a umidade de algumas regiões do globo terrestre. Maritimidade é a função que o oceano tem de regular a temperatura do continente, né? Os ventos são o deslocamento do ar da área de alta pressão para as áreas de baixa pressão ou vice-versa, não é? Que antigamente o vento nada mais era do que o ar em movimento, segundo os nossos professores. E eu tenho vários tipos de ventos, como as brisas, que são ventos que atingem até 45 km por hora, não tem poder destrutivo. Eu tenho os furacões, os vendavais, né, e os tornados, que são ventos de maior poder destrutivo. E eu esqueci de falar para vocês também sobre o Willy-Willy. São aqueles ventos circulares que formam alguns redemoinhos que levantam poeira e espalham lixo pelo meio da rua. Aquilo ali é também chamado de Willy-Willy. É um vento sem nenhum poderio de destruição, vento circular sem nenhum poderio de destruição. Que pode até derrubar uma pessoa no meio da rua, mas tudo bem. Então, meus queridos, por hoje é só. Na próxima semana a gente continua, não é?
E aí a gente vai concluir essa parte de climas do Brasil, ok? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.